Oi, colegas, aqui é a Tali. Estamos iniciando mais uma aula de Introdução à Anatomia Humana e hoje a nossa aula é sobre os conceitos básicos de anatomia. A anatomia é o ramo da ciência que estuda a estrutura e a organização dos organismos vivos, né, do nosso corpo. Se tratando da anatomia humana, ela estuda a forma, a localização e a composição dos nossos sistemas. A anatomia, ela é dividida em 2 categorias: a anatomia macroscópica, que estuda os ossos, músculos e órgãos, e também a anatomia microscópica, também conhecida como a histologia e citologia, né, que estuda as células e os tecidos. Hoje a gente vai focar na anatomia macroscópica e ver como que é dada essa organização do nosso corpo. O que é um corpo normal? A anatomia, ela traz algumas definições referentes à normalidade do corpo humano. Dentro desse aspecto, a normalidade se refere às características típicas e esperadas das estruturas e das composições do corpo humano. Os exemplos que nós temos são os 5 dedos das mãos, os 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. E isso é classificado dentro da anatomia como um corpo normal, que está dentro da normalidade, o que se espera. Um corpo padrão. As variações anatômicas são representações de características únicas de cada um de nós. O formato das orelhas, o tamanho das mãos, o comprimento dos dedos, a distribuição dos cabelos, a cor da pele. Tudo isso abrange a variação anatômica. É o que a gente pode classificar como as nossas diferenças, né? Cada um de nós temos uma particularidade e essas particularidades elas estão dentro de uma normalidade e a gente considera isso apenas como uma variação dentre os indivíduos da mesma espécie. Incomum não é o mesmo que anormal. A gente vai estudar sobre as anomalias e elas têm uma diferenciação quanto às variações anatômicas. Uma anomalia anatômica é uma diferença significativa ou uma anormalidade na estrutura ou no desenvolvimento de uma parte do corpo. Geralmente, as anomalias são consideradas desvios das normas e podem ter implicações funcionais da saúde. Ou seja, as nossas diferenças, elas estão dentro da normalidade desde que não cause nenhum tipo de implicação funcional e nenhum prejuízo à nossa saúde. Quando há algum tipo de prejuízo ou uma falha no desenvolvimento do corpo, a gente classifica esse corpo como um corpo anormal, uma anomalia. O nanismo e o gigantismo, por exemplo, são anomalias. Nesse contexto, o que é caracterizado para se classificar um corpo, né, com nanismo ou gigantismo, é um crescimento significativamente abaixo ou acima da média que é considerado normal. Uma anomalia, ela é uma falha nesse desenvolvimento considerado típico. Nós temos alguns exemplos de anomalias, e uma anomalia anatômica, como já é exemplificado, é uma diferença significativa ou uma anormalidade na estrutura ou no desenvolvimento de alguma parte do corpo, seja interno ou externo. Um exemplo de anomalia interna, nós temos a dextrocardia, que é uma anomalia caracterizada pelo ápice do coração, né, a parte mais volumosa do coração, ser voltada para a direita, né, enquanto num corpo normal teria que ser voltado para a esquerda. Nós temos também uma segunda anomalia bastante comum, que é o lábio leporino. Essa anomalia geralmente já é apresentada ali logo quando nasce e a cirurgia é feita logo quando o bebê atinge uma idade mínima, né?
E após essa recuperação plástica, né, ali dos lábios, essa pessoa deverá ter uma melhora significativa tanto na aparência como na funcionalidade ali da região dos lábios, né, do palato. E outro tipo de anomalia que também podemos classificar são as amputações, que elas podem ser um tipo de anomalia adquirida. Aqui nós temos um exemplo desse atleta que é uma amputação transhumeral, ou seja, uma amputação do osso húmero ali no braço, né? Então esse corpo ele passou a ser anormal depois de uma amputação, né, de um processo cirúrgico. Dentro das anomalias, a gente também vai ter uma classificação chamada de anomalia congênita grave. Antigamente, esse termo era chamado de monstruosidade, só que esse é um termo muito desatualizado, que carrega umas conotações negativas e algumas literaturas não trazem mais esse tipo de classificação como monstruosidade, né, porque é bem grosseiro. Mas vocês vão ver que em muitas aulas, né, e muitas literaturas ainda trazem esse conceito de monstruosidade, apesar de que hoje a forma mais assertiva, né, de se falar desse tipo de anomalia é a anomalia congênita grave. Alguns exemplos de anomalias congênitas graves é a anencefalia, a ausência do encéfalo, né? Outro tipo de anomalia é a mielomeningocele, que é uma má formação da coluna vertebral. E também nós temos os casos de gêmeos siameses, né? Que também é considerado um tipo de anomalia congênita grave. Aqui é um resumo dos conceitos básicos. Na normalidade, a gente tem as características típicas e esperadas das estruturas do corpo. Nas variações anatômicas, nós temos as diferenças naturais nas características do nosso corpo. As anomalias são diferenças significativas ou uma anormalidade na estrutura ou no desenvolvimento de alguma parte do corpo. E a monstruosidade ou anomalia congênita grave, que é o termo mais atual, é uma característica física incomum ou más formações graves. As variações anatômicas, elas não trazem prejuízos para a vida. São as nossas diferenças tradicionais, né? A nossa cor de pele, nosso formato de olhos, cabelos, tamanho. Então, essa variação anatômica, ela não traz nenhum tipo de prejuízo. Já as anomalias, elas trazem prejuízos, tanto as anomalias comuns como as anomalias congênitas graves. A diferença entre uma anomalia congênita grave e uma anomalia comum é que na anomalia comum, ela é compatível com a vida, apesar de ter algum tipo de prejuízo. E na monstruosidade ou anomalia congênita grave, geralmente elas são incompatíveis com a vida. Mas por que geralmente? Voltando aqui, nós temos o exemplo dos gêmeos siameses. Apesar de muitos casos, né, eh, a gente vê aí gêmeos siameses, né, que convivem aí, apesar das dificuldades, ainda se mantêm vivos, mesmo assim, eles são considerados algum tipo de anomalia congênita grave. A monstruosidade ou essa anomalia, ela geralmente é incompatível com a vida, e esse ser vai viver por pouco tempo. E mesmo que sobreviva, nos casos dos gêmeos siameses, né, por algum tempo mais, prolongado, também é considerado algum tipo de anomalia congênita grave. E é isso, galera. Aqui tá o meu Instagram, para quem quiser seguir e acompanhar mais resumos e estudos sobre anatomia, fisiologia e outras, disciplinas, né, dentro da área da saúde. Aqui está a apostila de introdução à anatomia humana, que lá eu exemplifico tudo que eu falei aqui nesse slide e algumas coisinhas a mais. Essa apostila, ela é totalmente gratuita, é só você preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição. E além da nossa apostila gratuita, você tem as outras apostilas sobre os sistemas do corpo humano. Essas apostilas você vai encontrar elas no formato de PDF e são resumos, né, sobre cada um dos sistemas, onde você vai poder estudar, responder questões, revisar o seu conteúdo.
E na medida que os vídeos forem, sendo produzidos, eu vou trazer aqui para o YouTube também uma pequena demonstração delas, né. Vocês podem adquirir também através do link que também está na descrição. Muito obrigada a todos que seguiram e se inscreveram no canal, deixaram like, assistiram a aula até o fim. Deixem sugestões de aulas aí embaixo que eu vou produzir, né, mais conteúdos e espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a anatomia humana.